Na semana passada nós vimos, com base no capítulo 2, que o rei teve um sonho e ele exigiu que, além de interpretar os sonhos, o pessoal dissesse qual era o sonho que ele tinha tido. E nós aprendemos naquela ocasião que é muito difícil manter-se firme quando o contexto é de hostilidade. Nós aprendemos com Daniel, o segredo de Daniel, que era estar firme na oração, que é conhecer a palavra de Deus. Nós aprendemos que somos chamados a testemunhar com ousadia. E nós vimos que, aconteça o que acontecer, a história sempre estará nas mãos de Deus. Sempre. Ele sempre está no controle da história. E vimos, por último, que o reino de Cristo sempre triunfará. Isso é uma verdade absoluta. E nós veremos isso com mais clareza quando estivermos estudando do capítulo 7 em diante. Hoje, eu vou expor para os irmãos o capítulo 3. São 30 versículos. E aí eu peço aos irmãos aqui a coragem para permanecerem firmes, a ousadia de permanecerem firmes. Então, quem tem Bíblia física, acompanhe na sua Bíblia onde vou ler, que é melhor do que vocês acompanharem aqui no telão. Dá menos sono. Você vai acompanhando na sua Bíblia, que é melhor. E procurando um tema para a gente ficar mais firme e didático, o único tema que me veio à cabeça foi teste de fidelidade. E aí, quando a gente fala em teste de fidelidade, a gente pensa que logo naquele programa ceboso da Rede TV, há uns 5 anos atrás, que era dirigido por um cara chamado João Kleber. Era um programa terrível, onde as pessoas, eles contratavam mulheres para seduzir os homens, então era o teste de fidelidade. Se eles caíssem, é porque não era fiel. Se eles resistissem, é porque era fiel. Mas, na verdade, teste de fidelidade, eu quero me referir aos momentos que nós passamos como provações mesmo de nossa fé. Momentos onde nós somos extremamente provados a demonstrarmos a fidelidade daquilo que nós cremos. E aí eu começo a citação de Warren Wiersbe, comentando esse texto. Ele diz assim: o diabo tenta a fim de destruir nossa fé, mas Deus prova a fim de desenvolver nossa fé, pois uma fé que não pode ser provada não é digna de confiança. Então, todas as vezes que nós passamos por momentos difíceis, nós que já cremos em Cristo, nós que temos uma experiência de conversão, acredite, as provações são para que sejamos aprovados. As provações são para que melhoremos, que amadureçamos na fé. Então, quando a fidelidade nos leva a uma fornalha ardente, que foi o caso desses 3 irmãos que a gente vai já ver. Eu penso que o testemunho mais impactante, moderno, que causou assim um impacto muito grande em mim, foi de um missionário chamado Richard Wurmbrand. Ele tem um livro chamado Torturado por Amor a Cristo. Ele morreu agora em 2001, com quase 100 anos. Ele foi missionário na antiga União Soviética e ele foi capturado. E tem vídeos antigos, ele mostrando as marcas no corpo dele. E foi terrível, meus irmãos, porque ele foi torturado para que dissesse aonde era que os cristãos se reuniam. E ele não disse. Foi, parece-me, se eu não me engano, mais de 10 anos de tortura. E ele não disse. Ele disse que ficavam num quarto e eles ficavam repetindo constantemente: esse Cristo não vai lhe salvar, esse Cristo não vai fazer nada por você, abandone esse Cristo. Ele permaneceu firme. E torturavam e disse: se você disser que nega esse Cristo, se você der os nomes de onde estão os cristãos, você será livre. Mas teve um momento em que eles o levaram até uma praça e levaram seu filho e a sua esposa também. E os enterraram, deixaram só com a cabeça do lado de fora. E disse o seguinte: se você disser os nomes, eles estão livres. Se você não disser,
que eles serão executados. Aí apontaram a arma para a cabeça da criança e da esposa. O relato é que ele disse: eu vou dizer os nomes. Mas o filho dele gritou: papai, não faça isso. Eu suporto morrer em nome de Cristo, mas não suporto viver com um pai que foi covarde. E o filho e a mãe foram executados. E ele foi liberto depois, e o testemunho dele é muito notório por conta desse livro que é muito conhecido, Torturados por Amor a Cristo. Isso são exemplos de extremo. Mas eu quero narrar a história de Daniel, dos seus colegas, dos seus amigos, e a ideia não é firmarmos no exemplo deles, mas mostrar como Deus age em momentos em que nós decidimos em nosso coração mantermos a fidelidade a Ele. Então vamos lá, queridos. Vamos começar a nossa leitura no capítulo 3. Os irmãos lembram que o capítulo 2 encerrou Nabucodonosor fazendo elogios a Daniel, elogiando até mesmo ao Deus de Daniel, mas como todo ímpio faz, prefere olhar mais para o homem do que para Deus. E vocês lembram também que o sonho que ele teve era de uma estátua, mas a cabeça era de ouro. E algumas pessoas desapercebidas, quando lê Daniel sem a explicação necessária, acham que ele foi convertido, só porque ele disse assim no capítulo 2, versículo 45, no finalzinho, ele diz assim: o Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro, o sonho é verdadeiro, a interpretação do rei é fiel. Aí diz assim, 46, então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel. Ou seja, algumas pessoas acham que por causa desse relato ele foi convertido. Veja o que vai acontecer agora. Acompanhe a leitura do versículo 1 ao versículo 7. Não sabemos, irmãos, quanto tempo se passou aqui, desse momento do sonho a esse capítulo 3. Os estudiosos dizem que passaram aí pelo menos 19 a 20 anos. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, a fim de ficarem em pé diante dela. Versículo 4. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhe é dada, ó homem de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa e do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Então, vocês percebem aí, meus queridos? Vamos ler o versículo 7. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandou erguer. A ordem era de um rei que é soberano. Ele mandava e todos tinham que executar. Os irmãos viram qual era a estratégia da Babilônia. Pegava, invadia a terra, pegava os melhores de lá e levava para a Babilônia. Então, por isso que tinha lá todo tipo de gente. A Babilônia vai ser o primeiro grande império universal. Universal porque onde tinha gente conhecida, ele conseguiu se tornar rei deles. Versículo 8 em diante, começa agora
um momento diferente dessa narrativa. O rei Nabucodonosor, quando eu li isso aqui, eu pensei no calor que nós estamos sentindo. Vocês viram que era o seguinte: quem não adorá-lo ia ser lançado na fornalha. Nabucodonosor já tinha feito isso. E aí eu queria pedir para Andrezinho colocar aqui Jeremias 29, 22, só para a gente ter uma ideia do que foi, como essa mensagem soou nos ouvidos dos judeus. Em razão disso, os exilados de Judá que estão na Babilônia usarão esta maldição: que o Senhor o trate como tratou Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia queimou vivos. Ele tinha costume de fazer isso. E fornalha, essa fornalha que nós vamos ver daqui a pouco, eu também trouxe uma outra imagem na minha mente. Para que servia essa fornalha? Para derreter minérios, né? Mas nós, de uma cultura mais nordestina, não sei o pessoal que trabalha no mar, pessoal, mas nós somos acostumados com as olarias. E as olarias têm um fogo muito grande. E se for feito de forma provinciana mesmo, como eu vi muitas vezes papai fazer tijolo, é chamado de greia. Minha gente, é uma quintura insuportável. Estar perto é um negócio muito, muito doido. E eu fico imaginando, foi o que aconteceu quando eu li esse texto, imaginando o tamanho que era essa fornalha, porque dava para as pessoas andarem dentro, e a quintura que aquele negócio proporcionava. Ou seja, era uma morte terrível e cruel. Esse era o rei da Babilônia. Tinha costume de matar de forma cruel. Mas vamos lá, prosseguindo. O que Nabucodonosor está querendo aqui, os irmãos já perceberam, né? Cultuar a si mesmo, se tornar Deus. É a pessoa que deseja que todos façam a sua vontade, independentemente se elas quiserem ou não. Essa é a do ditador. Essa é a da pessoa, assim, em menor grau, naquela pessoa que é extremamente ególatra. Porque nós dizemos assim: não, ser como Nabucodonosor jamais. Mas se a pessoa não faz o que eu quero, eu já fico todo troncho, todo tosco. Parece que dentro de nós existe um pequeno ditador sempre que tem vontade e desejo de que as coisas sejam absolutizadas do jeito que nós queremos. Nós somos inflexíveis muitas vezes com o desejo do outro. E aí, meus queridos, devemos tomar cuidado, porque às vezes nós desenvolvemos uma codependência que não é saudável. Então, se alguém tem um certo ditador dentro de si, é bom você começar a pensar que isso não é saudável para a sua vida espiritual. Versículo 8 até o versículo 18. Aqui é o centro praticamente do texto. Vai ser espetacular a decisão que esses irmãos vão tomar. Vamos lá, versículo 8. Nesse momento, veja a conspiração. Sempre, como a irmã Aurélia falou aqui, vai ter os enviados do diabo para atrapalhar a obra de Deus. Os irmãos lembram no capítulo 2, terminou Daniel e seus amigos sendo pessoas do alto escalão da organização da Babilônia. Ou seja, eles estavam servindo ao povo. Mas veja o que vai acontecer. Os conspiradores, versículo 8. Nesse momento, alguns astrólogos aproximaram e denunciaram os judeus. Meus irmãos, vocês lembram o que foi que o rei disse com relação ao sonho, semana passada? Quem não souber dizer qual foi o sonho que eu tive, mate todo mundo. O cara já estava saindo para matá-los, quando Daniel disse: ei moço, vai para onde? Porque esse negócio está tão severo. Ou seja, os caras que tiveram a sua liberdade por causa de uma atitude de Daniel, foi lá e denunciaram. Foi lá e conspiraram contra eles. Como é que a gente chama isso mesmo? Ingratidão, né? A pessoa faz uma coisa por você e você faz o mal para o outro. É pior que ingratidão, minha gente.
traição. Mas outra questão também, eu penso que foi isso que aconteceu, eu acho que foi inveja. Inveja de quem eles eram, porque eles se libertaram da morte, mas os judeus foram colocados em lugar de destaque. Mas vamos lá. Versículo 9. Dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei que vive para sempre, ó bajulador, tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrassem em terra e adorassem a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Cedraque, Mesague e Abednego, que não se dão ouvidos ao rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. Diga, meus irmãos, se isso aqui não é uma conspiração movida pelo diabo e pela pecaminosidade do coração chamada inveja. Porque ele diz assim, alguns judeus, e começa a dar nomes. Ele diz exatamente, eu não sei porque ele excluiu Daniel. Não sei. Mas os três, exatamente porque Daniel ficou numa posição mais elevada. O rei, então, vai chamar o pessoal na grande e vai dar uma chance. O rei já tinha visto o que acontecia com esse povo. Vamos lá, versículo 13. Furioso, feito menino birrento, que é a pegada do ditador, do ególatra. Quando você diz não para o ególatra, ele faz logo beicinho. Fica logo chateado. Exato, cara feia. Cara de jururu, cara de jumenta prenha. Então, 13. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Cedraque, Mesague e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Cedraque, Mesague e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta e do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Percebe que o rei agora furioso, chateado, dá uma segunda chance? Olha, vai tocar de novo. Se vocês não fizerem o que eu estou mandando, vocês serão trucidados. É importante você perceber que o texto vai dizer que o rei estava furioso duas vezes. Daqui a pouco a gente vai ver a segunda vez. Houve uma conspiração, o rei se posicionou. Agora vamos ver a atitude dos crentes. Diante do homem mais poderoso do mundo. Lembre-se que ele mandava e o povo obedecia. Versículo 16 e até o 18 é o coração desse capítulo. Sadraque, Mesague e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto ao teu Deus, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Esse é o clímax. Esse é o clímax, Felipe, onde Kiko e o Chaves, o meio pertinho da televisão, ficaram. Essa é a resposta. Qual é a pegada aqui, Eduardo?
Se Deus quiser livrar, e Ele pode fazer isso, glória a Deus. Mas se Ele não fizer, mesmo assim nós não vamos adorar os deuses falsos. Ou seja, eles estão colocando a importância de ser fiel a Deus em mais alto grau do que a sua própria vida. Então, isso nos constrange, né, minha gente? Nós observamos um negócio desse. Eu gosto muito dessa parte quando ele diz assim, versículo 18, se ele não nos livrar. Porque qual é a de muitos crentes ingênuos? Acha que Deus tem que livrá-lo das coisas difíceis. Vocês estão percebendo como o evangelho está sendo pregado de forma majoritária, aguardamente, em que o crente não vai passar necessidade, o crente não vai passar dificuldade, o crente não vai pegar um câncer, o crente não vai sofrer um acidente? Vai! Durante mais de 2000 anos, o reino de Deus prosperou, apesar de grandes homens e mulheres de Deus terem sido chamados à presença do Senhor, ainda que em pleno vigor de suas vidas. Um Marte, como Dietrich Bonhoeffer, ou seja, um cara que não tinha nem 50 anos, um grande teólogo, foi executado por Hitler. Ele foi executado meses depois da Segunda Guerra acabou. Parece-me que é adequado pensarmos assim, que eles sabiam que Deus podia, eles só não sabiam se Deus queria ou não salvá-los. Eu penso que é mais ou menos essa. O Salmo 1, não é isso? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, a ideia é que Deus está conosco mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Ele nunca nos deixou. E é isso que o texto vai mostrar para nós. Versículo 19. Veja mais uma vez o rei chateado. Nabucodonosor ficou então tão furioso com Cedraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Eu fiquei imaginando, viu? Não vou fazer a cara que ele fez aqui, mas porque eu não tenho talento para isso, mas deve ter sido uma cara de aquela cara feia, um monstro. Versículo 20. E ordenou. Versículo 19. Semblante mudou. Aí no versículo 19. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Cedraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Cedraque, Mesaque e Abednego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Versículo 24. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. Queridos, é estranho nós pensarmos por que ele aumentou 7 vezes mais a temperatura dessa fornalha. O que tinha adiantado? Faz tá. Volume 1 com volume 7, a quintura ia matar. Mas eu quero interpretar esse texto percebendo que o autor repete 2 vezes que o rei ficou furioso e depois muito furioso,
Eu quero entender que o coração do rei é que estava numa fornalha, que estava realmente pegando fogo, é que estava... Você já viu alguém quando está com muita raiva? Como é que ele fica assim? Você vê o semblante vermelho, você vê que a pessoa fica realmente em chamas. Então eu penso que o autor está querendo mostrar que a dimensão que a fornalha tinha de fogo era a fúria que Nabucodonosor tinha. E aí, meus queridos, é impressionante como pessoas são capazes de atestar o poder de Deus e endurecer o seu coração. É impressionante. Pessoas que vêm para a igreja, pessoas que têm familiares que são crentes, que já testemunharam mudanças de vida, já testemunharam cura, mas têm os seus corações endurecidos. Nabucodonosor, ele presenciou Daniel fazer algo que ele mesmo reconheceu que ninguém podia fazer. E agora você vê um cara com o coração endurecido. Mas vamos lá, versículo 25. A fornalha está quente, os irmãos caíram na fornalha, os 3, amarrados. E começa, versículo 25. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. E aí nós temos aqui, com certeza, o que os estudiosos chamam de uma epifania de Cristo. O quarto homem era o próprio Senhor, dando livramento àqueles irmãos. Agora, imaginem 2 coisas. Primeiro, a experiência desses homens terem sido libertos pelo próprio Senhor, antes mesmo de Cristo se encarnar, 600 anos antes de Cristo. A segunda coisa que eu quero que vocês imaginem é essa história sendo contada para os exilados quando voltaram para Jerusalém. Porque vocês vão saber que lá em Jerusalém, quando eles voltaram, a coisa ficou muito difícil. O templo estava destruído, os muros da cidade tinham sido destruídos. Aí eu tenho certeza que alguém do remanescente fiel disse: mano, lá na Babilônia teve 3 caras que foram jogados numa fornalha pegando fogo. E sabe o que foi que aconteceu? O nosso Deus os libertou pessoalmente. Construir isso aqui vai ser de boa para o nosso Deus. Vamos continuar vendo a reação do rei, versículo 26. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Senhor Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Bom, para entrar eles desobedeceram, mas para sair eles obedeceram ao rei. Versículo 27. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e a adorar a outros deuses que não fosse o Deus próprio. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em um monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque,
Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então vocês percebem que quando o servo de Deus decide ser fiel, o nome dele, de Deus, é exaltado. Só que na maioria das vezes nós queremos que o nosso nome seja exaltado. E às vezes, em nome da fidelidade, você pode perder aquilo que você valoriza. Em nome da fidelidade ao Senhor, você pode perder o seu emprego, você pode perder até a sua família. Isso é bem verdade. Mas o texto está querendo nos mostrar é que vale a pena ser fiel ao Senhor. Gente, a infidelidade é um preço muito alto, meus irmãos. É muito mais fácil ser fiel. Tome, por exemplo, um relacionamento de homem e mulher. O cara que é infiel à mulher, ele precisa ficar assim, ligado direto. As conversas no WhatsApp tem que apagar. O telhado de vidro, ele fica com medo, ele fica paranoico. Não é muito mais fácil ser fiel e acabar com esse negócio? Da mesma forma é o Senhor. É muito mais fácil ser fiel ao Senhor, minha gente, do que viver na surdina, fazendo coisas que não devem, o sentimento de culpa. E mesmo que você não perceba, aquela pessoa que vive fazendo coisas erradas na surdina, o seu rosto vai se tornando embrutecido, o seu coração vai se endurecendo, principalmente com relação ao Senhor. Algumas lições para nós, eu espero que seja mais prática e rápida. Primeira lição: a fidelidade a Deus é inegociável. Não abrirei mão daquilo que é essencial para o reino. A grande lição não é o milagre de Deus, que nós sabemos que Deus pode fazer, mas a fidelidade desses irmãos. Isso sim é um milagre. Quando Deus, através do Espírito Santo, capacita-nos a permanecermos fiéis. E eu ouvi muito essa história quando eu era capelão do centro de recuperação. Depois de 3 meses, os meninos iam para casa e eu dava as orientações. Olha, procure evitar geografias e pessoas pelas quais, se você vir ou passar por elas, você tem a tendência de entrar e pecar e nunca mais sair. Aí eles chegavam radiante: pastor, olha, foi massa demais, porque eu sabia que eles estavam lá, fiquei tentado aí, mas não fui. Glória a Deus. Mas tinha os outros, rapaz, que diziam assim: pastor, eu fui me testar. Minha gente, o cão já bota tanto empecilho para vocês, e não precisam testar. E aqueles que queriam se testar, caramba. Então, queridos, a fidelidade a Deus é inegociável. Queremos os milagres, mas não a fidelidade. A sua fidelidade pode levar você a perder amigos, empregos, colegas. Agora, a quem você deve fidelidade? Ao seu colega, ao seu amigo ou ao Deus Todo-Poderoso? Segundo, devemos tomar uma decisão de permanecermos fiéis, seja lá quais forem as consequências. Sermos fiéis diante de ataques sutis. Por exemplo, não foi exigido para aqueles irmãos que eles renunciassem ao Deus de Israel, ou que abandonassem a adoração. Era exigido um simples gesto. Ele poderia pensar assim: eu vou dobrar meu joelho, mas não dobro meu coração, como muitas crianças falam, né? Sente, eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Poderia. E às vezes nós não percebemos o quanto que é sutil algumas coisas, algumas amizades. Queridos, a Bíblia diz que as más companhias corrompem o quê? Os bons costumes. E isso tanto faz para Tassi Júlio, que tem 13 anos, quanto para Neemias, que tem 50. 50, né, Neemias? 52. As más companhias, elas conseguem corromper. Agora, se você se dispuser no seu coração ser fiel, ainda que um amigo que tenha feito algo por você, levou você a uma promoção, mas ele quer que você peque,
perca a amizade, mas não caia no pecado. E sem falar, meus irmãos, devemos permanecer fiéis mesmo quando os ataques são agressivos. Eles resistiram ao absolutismo do rei. Enquanto todos dizem sim, eles disseram não. Eles sofreram com a lei de um governo poderoso. O mundo faz a mesma coisa com a gente. Tem uma foto muito conhecida na internet, que é durante a Segunda Guerra. Todos estão fazendo assim para Hitler e tem um cara lá de braços cruzados. Só ele, no meio da multidão. Ou seja, quando todos estiverem debruçados diante de uma cultura que quer nos arruinar, nós devemos levantar nossa cabeça. E ainda que se levante um governo tirano, nós devemos levantar nossa cabeça e não curvarmos os nossos joelhos diante de deuses falsos. E por último, Deus vai abençoar os que ousam ficar firmes. Aqueles que sofrem por amor a Cristo, conta com sua presença em meio ao sofrimento. Esteja na fornalha ardente ou no vale da sombra da morte. O Senhor não livrou João Batista. Um rei o mandou prender porque estava denunciando o seu erro. O próprio Jesus, o Filho de Deus, o Emanuel, disse: seja feita a tua vontade. E aí eu trago uma frase do Matthew Henry: uma fé firme em Deus resultará em uma fidelidade firme a Deus. A aplicação: baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, pense na sua fidelidade ao Senhor agora. O que e em quem você tem sido tentado a ceder? Quais são os testes sutis que você tem percebido que diariamente Satanás tem colocado diante para que você caia? São as mídias? Toda vez que você pega no telefone, você se sente tentado a ver aquilo que não deve? É o dinheiro? Quando você pega dinheiro, você se sente tentado a fazer aquilo que não deve? Talvez você já até caiu, ou ande vacilante nos últimos tempos. Mas eu quero convidar você a confiar em Deus e resistir à pressão para ser igual ao mundo. Quero convidar você a colocar sua confiança no Senhor. E por último eu pergunto: qual a motivação da sua fidelidade? É o que Deus faz por você? Ou é por quem Ele é? Que Deus em Cristo nos abençoe.